estudantes do 8º ano, good morning, bom dia para vocês. Bom, vamos começar hoje a ver um outro tópico de gramática do nosso material didático que se encontra na nossa página de número 23, tá legal? Bom, vamos falar sobre o future with going to. Bom, o que acontece aí? Quando a gente vai falar de situações imediatas, que já vão acontecer logo, tá? A gente começa a utilizar o going to. Então, por exemplo, se eu vou fazer tal coisa brevemente, mais tarde, amanhã ou semana que vem, essa já é uma coisa imediata, não é? Então, eu não utilizo o eu, que é o futuro simples. Eu vou viajar, I will travel, tá? Eu vou viajar amanhã, I am going to travel tomorrow. Bom, então, nós vamos utilizar o going to, ok? Que aparece em todas as minhas frases bem aqui, ok? O ring light vai deixar vocês verem, vai. Bem aqui, vai. Certo? Então, aparece em todas as minhas frases da seguinte forma. Vamos ver juntos, e aí eu quero que vocês escrevam nos cadernos de vocês essa informação, porque elas são a estrutura. Primeiro a gente vai ver na forma afirmativa como é que funciona o going to, tá? Eu tenho um sujeito, pode ser eu, você, ele, ela, nós, quem quer que seja, tá? Vamos ter o verbo to be na sequência. Então eu tenho I am, you are, he is, she is, certo? Vou ter going to. Obrigatoriamente, a minha frase tem que ter going to logo depois do verbo to be. I am going to, you are going to, she is going to. Obrigatoriamente, a minha frase precisa ter going to. Depois do to, eu coloco a ação que eu vou realizar. Olha só, eu estou indo jogar. Você está indo viajar. Ela está indo dançar. Ok? Então são ações que já vão acontecer logo, vão acontecer agora, não é isso? Ou brevemente, então já é um futuro imediato. Ela está indo dançar, ela vai dançar daqui a pouco, não é? Ele vai viajar daqui a pouco, eu irei jogar daqui a pouco, mais tarde talvez, ou amanhã, certo? Então, para a forma afirmativa, eu tenho sujeito, verbo to be, going to, verbo principal, certo? Nesse tempo verbal aqui o meu verbo não muda, então a forma como ele aparecer é a forma que ele tem que ser colocado. Eu não acrescento nada aí, tá legal? Na sequência, eu tenho a forma a forma negativa, tá? Para o going to. Olha só. I'm not going to visit. Eu não vou visitar, eu não estou indo visitar. Ok? You aren't going to go. Você não está indo, não é? Você não vai agora. E depois, she isn't going to see. Ela não vai ver, ela não está indo ver, certo? Então, a gente vai ter o que agora na forma negativa? Eu terei sujeito, verbo to be, mais o not, mais o going to, mais o verbo, certo? Anotem aí, sujeito, mais verbo to be, mais o not, mais o going to, mais o verbo principal, certo? Material de vocês está dando essas informações aí para vocês. Vamos observar que a gente tem, dentro do nosso quadrinho verde, duas frases, certo? E essas duas frases, elas vão estar posicionadas no tempo com o going to. Vamos observar aí. Preste atenção às expressões em negrito para as seguintes sentenças e responda as perguntas que estão abaixo, tá? Bom, vem essas duas frases do texto aqui do nosso Reading Time, certo? Que nós vamos fazer no outro momento, não faremos agora ainda, ok? Set a ballpark figure on what you are going to spend, tá? Selecione um valor aproximado no que você vai gastar, mais ou menos, tá? Depois, pick a time to shop when you are going to be at your most alert. Escolha um tempo para fazer compras quando você for estar, certo? No seu alerta máximo, ok? Quando você for estar mais alerta, ou seja, quando você estiver
mais ciência do que comprar, não tem que comprar coisas à pressa, né? Às pressas, porque você pega qualquer coisa, não olha o valor e às vezes sai muito mais caro, não é? Do que você olhar, analisar os produtos, ter um tempinho melhor, tá bom? Bom, com base nisso, a gente precisa só focar nas palavras que estão em negrito. Are you going to spend? Are you going to be? Certo? Essas são sentenças que estão no future with be going to, ou seja, são sentenças que estão utilizando o going to. Alright? Vocês farão o seguinte, guys. Bom, na letra A diz o seguinte: essas sentenças, elas falam sobre passado, presente ou futuro. Escrevam para mim qual é a resposta correta. Depois, na letra B, qual a estrutura dessas expressões? Os verbos, ok? Então, vou dar a resposta para vocês, embora eu já tenha mencionado aqui que a gente tem sujeito, mais verbo to be, mais o going to, mais o verbo principal. É isso? E aí vocês podem escrever aí no material de vocês. Here we are, ok? Para a letra B, nós teremos essa resposta. Escrevam lá, certo? Provavelmente vocês já me deram a primeira resposta, agora vocês estão me dando a segunda resposta, ok? Bom, vocês farão uma atividade para mim agora, nesse momento, tá? Onde nós vamos tentar completar a tabela que nós temos aí, ok? Para as formas afirmativa, negativa e interrogativa do going to, certo? Então eu vou ler aqui para vocês todas as sentenças que estão na afirmativa, negativa e interrogativa, e vocês apenas completem o quadrinho, tá? Com as palavras que eu direi agora, certo? Então a gente vai começar da seguinte forma. O que a gente tem aqui? Forma afirmativa. Let's go. Afirmativa, eu tenho a primeira frase. I am going to shop online for my school supplies. Segunda frase. Jane is going to get a credit card next week. Terceira frase. We're going to pay for our purchases in cash. Certo? Então, utilizamos aí as palavras am, going e to. Não é isso? Cada uma delas entrou no espaço aí. Vamos agora observar a negativa. We aren't going to return this video game. Depois, the latest cell phone model isn't going to be on sale. A última, Ted and Paul are not going to try the shoes on. Certo? Então, para a forma negativa, nós temos going, isn't e not. Ok? Completem as informações aí. Para a interrogativa, nós temos perguntas de um lado e respostas do outro, não é? Vamos observar aqui a primeira pergunta. No primeiro espaço da interrogative, nós temos Are you going to sell this? Yes, I am. No, I'm not. Depois, is Dad going to buy a reusable bag? Yes, he is. Certo? Então, nós temos aqui nos quadrinhos as palavras are, am, to, is. Certo? Então, ficaram essas informações. Espero que vocês consigam completar, porque daqui a pouquinho no nosso ambiente virtual eu precisarei tirar essas dúvidas com vocês. Primeira questão, página 23, vocês farão o seguinte. Ordenem as palavras na ordem correta para formar sentenças no future utilizando o be going to, tá? Então, utilizando o futuro com going to, vocês vão colocar as palavras na ordem correta. Na sequência, ok? Vocês vão completar, já na página 24, isso aí, ok? Temos 5 verbos dentro do quadrinho verde. 5 verbos, certo?
Vocês vão acrescentar o be mais o going to, tá? Lembrem, o be são as 3 formas do verbo to be. A gente tem am, is ou are, tá? Vocês vão colocar uma das 3 formas do verbo to be, certo? Aparecendo aqui melhorzinho. Uma das 3 formas do verbo to be, am, is ou are, mais o going to e mais o verbo, um dos verbos que estiver na caixinha, tá? Aí então, is going to afford, are going to open, tá? Não temos nenhuma frase aqui que seja negativa, então nós não vamos utilizar not, tá bom? Todas são o be going to mais o verbo. Vocês vão organizar de acordo com o que vocês lerem aí. Caso necessário, ó, coleguinha de vocês aqui para ajudar vocês, ok? Vocês podem utilizar. E a terceira questão, para que a gente possa finalizar aí o nosso material, tá? Vocês vão escolher qual a melhor opção para completar as sentenças que estão sendo dadas nas letras de A a E. Então, vocês podem circular, marcar, fazer com marcador de texto. No caso, vocês tenham certeza da resposta, não é isso? Vocês podem fazer dessa forma. Ok, students? Então, estamos vendo o be going to, que fala de um futuro imediato, utilizando ações imediatas, não é? Com o verbo to be, mais o going to, mais um verbo principal. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês estejam todos bem, que estejam em segurança, certo? E que a gente possa se ver logo logo. Bye bye, my friend. See you e até amanhã.